Segundo algumas visões mais conservadoras e apocalípticas, já entramos numa era em que pode não mais haver volta. Estamos vivendo os primeiros momentos antes do Gran Finale, que para os mais religiosos tem o nome de a Grande Tribulação. Será que o Anticristo já está entre nós? É previsto que ele promoverá um acordo de paz entre Israel e o mundo, o que nos parecerá o paraíso. Enquanto por trás do Muro das Lamentações, novas penúrias estarão sendo preparadas para a humanidade. E se for verdade? Vários livros da Bíblia têm algo a dizer sobre o fim dos tempos, em especial os Evangelhos e o Livro das Revelações, ou o Apocalipse de João. E há diferentes interpretações bíblicas. Mas, a princípio, vamos começar pelo que é conhecido como arrebatamento, período no qual os crentes em Jesus Cristo serão levados até Ele para o renascimento de cada um. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que descreve a descida do Senhor, nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Já em 1 Coríntios, capítulo 15, é dito sobre a transformação dos corpos dos crentes no momento do arrebatamento. Nessa passagem nós lemos: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O próprio Apocalipse, no capítulo 3, apesar de não se referir diretamente ao arrebatamento, deixa margem para a seguinte interpretação: uma promessa de que a igreja será guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Então, após o arrebatamento, terá início a primeira fase da tribulação. De acordo com as profecias bíblicas, este será um período de grande aflição e juízo sobre a terra. Durante esse evento, surgirá um líder mundial conhecido como o Anticristo ou a Besta. Esse Anticristo fará um acordo de paz, uma aliança com Israel por um período de 7 anos. Esse pacto é que marca realmente o começo dos 7 anos de tribulação. Durante a primeira metade desse período, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, é dito que a humanidade experimentará uma aparente paz e estabilidade na Terra. No entanto, o que parece ser um coelho pode ser um gato. Segundo as profecias, essa paz será uma ilusão e muitos serão enganados por ela. E durante esse tempo, os 7 selos serão abertos, trazendo consigo o início dos juízos de Deus, que incluem guerras, fome, pestes e morte. Muitos se converterão, mas sem a fé peculiar, do mesmo jeito enfrentarão perseguição e morte. Durante esse período célebre de paz e estabilidade, após os 3 anos e meio iniciais, o Anticristo quebrará a aliança de paz que havia feito com Israel. E nesse momento crucial, ele se revelará plenamente, posicionando-se no templo e se autoproclamando como se fosse um Deus. E ele vai exigir a adoração de todos. Esse ato é biblicamente referido como a abominação da desolação, um evento profetizado em Daniel 9:27 e Mateus 24:15. A partir desse ponto, tem início a segunda, mais intensa e mais severa fase do período, conhecida como a Grande Tribulação, ou o tempo de angústia para Jacó. Durante essa fase, os juízos de Deus se intensificam dramaticamente, com as trombetas e taças derramando catástrofes sobre a terra e resultando em mais guerras e fomes e pragas e desastres naturais. Enquanto isso, o governo do Anticristo exigirá adoração e intensificará a perseguição aos fiéis. Agora, mesmo que seja difícil fazer alguma analogia ou relacionar os fatos,
Vamos trazer essas profecias para a realidade de hoje? Em primeiro lugar, o que está acontecendo no planeta tem alguma ligação com essas profecias? Bem, segundo o Mapa Mundial da Fome em seu site, apesar da fome ser comum na grande maioria dos países, há 20 deles em que a situação já é considerada uma calamidade, afligindo grande parte da população. Nigéria, Burkina Faso e Mali estão entre esses países. Já segundo a ONU, cerca de 2 bilhões e 330 milhões de pessoas passam fome num nível moderado ou grave em todo o mundo. A fome, na verdade, sempre foi um fardo para a fatia mais pobre da população mundial. Não importa o país, mas, dependendo do lugar, o número de pessoas que comem menos que um pão por dia, ou nem isso, é maior do que em outros. Outra questão: sempre houve guerras e conflitos no planeta, mas, recentemente, a temperatura subiu muito. Bom, não só está acontecendo em duas regiões super importantes, Oriente Médio e Leste Europeu, como também tem todas as possibilidades de evoluírem para algo mais doloroso e indesejado: a Terceira Guerra Mundial. Dizem que esta seria a última que a humanidade veria acontecer por causa das armas que as grandes potências possuem hoje. Para deixar a coisa um pouco mais complicada, digamos assim, duas das maiores potências mundiais, Estados Unidos e Rússia, estão de alguma forma inseridas nessas guerras. Os Estados Unidos estão envolvidos de forma indireta com o envio de armas e estratégias, mas estão. E as últimas notícias a respeito dessas guerras e políticas malfadadas não deixam sinais de boa esperança, muito pelo contrário. Por exemplo, Israel e Irã estão se pegando nesse momento e o conflito deve crescer, e se crescer, americanos e chineses podem entrar no ringue. E a coisa não fica boa. Não é necessário pensarmos numa guerra total no planeta, com todos os países imersos nos campos de batalha. Não. O que está acontecendo já é, por si só, uma calamidade global, pois acaba afetando famílias que estão vivendo em outros países, mesmo que estes não estejam envolvidos. Por exemplo, no Brasil, há muitos familiares de russos, ucranianos, como também de iranianos, israelenses e palestinos. Eles também sofrem e perdem com as guerras que ocorrem por lá. Na verdade, todos sofremos e pagamos por isso, econômica e politicamente, além de toda a angústia. Portanto, estamos vivenciando uma guerra globalizada de alguma forma. E as novas tecnologias, hein? Elas podem ser inseridas nesse contexto bíblico sobre a vinda e as obras do anticristo? Pode apostar que há quem veja um smartphone como um instrumento do diabo. Mas vamos entender melhor isso. O líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, já afirmou que a dependência que os humanos estão criando para si mesmos em relação aos smartphones e à tecnologia moderna pode facilitar e muito a manifestação do anticristo. E não só isso, ajudá-lo a atingir a humanidade coletivamente, uma vez que a maioria de nós usa os smartphones para qualquer coisa e o tempo todo. Na verdade, toda a movimentação da elite global é no sentido de preparar o mundo para que ele venha. Mas como ele agiria? De diversas formas, desde noticiários montados e joguinhos digitais de azar. Será que já não estaríamos vivenciando isso? Pense um pouco. A inteligência artificial, segundo algumas mentes apocalípticas, também seria uma ótima arma para ser usada pelo anticristo. Veja bem, o nível em que a IA chegou já é o suficiente para não só informar, mas também enganar muitas pessoas, dada a qualidade cada vez melhor das suas fotos e vídeos e a capacidade de coletar e elaborar informações. Usada para o bem, uma tecnologia como essa continuará ajudando nas áreas que abrangem desde a logística até a medicina, de planilhas de produção a viagens espaciais e até mesmo, não se assuste, na amizade virtual. Sim, já existem amigos virtuais, ou seja, agentes de inteligência artificial que você mesmo pode criar e interagir o tempo todo em seu celular para pedir conselhos, sanar suas dúvidas e até mesmo trocar ideias triviais. Kirill toca exatamente nesse ponto.
A internet móvel é um dos meios mais garantidos para que o anticristo tome e mantenha o seu controle sobre a humanidade. Para o patriarca, o anticristo é a pessoa que estará à frente da internet, controlando toda a humanidade. Ele pode aparecer com diferentes formas ou aparências, ora como um personagem, real ou virtual, ora como um perfil carismático e convincente. Na verdade, a inteligência artificial geral será a sua principal ferramenta de controle. O mal pode agir de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo que a gente pensa que está acontecendo algo de muito bom, na verdade estamos lidando com um grande engano. Estamos sendo prejudicados sem perceber. Enquanto estamos torcendo para que um país vença o outro na guerra, o que estamos fazendo? Querendo mais guerras em vez de suplicarmos pela paz entre os países? Então, temos a mídia, a maior formadora de opiniões que existe, que acaba incrustando na cabeça de muita gente que a guerra é um fenômeno natural. Tudo bem que seja histórico, dado a quantidade de guerras que já aconteceram nesse planeta, mas nada disso é natural. Falamos tanto no anticristo, mas não sabemos quem ou o que ele é. Pode surgir na forma de um só ser humano, como também num grupo formado por uma combinação de instituições e pessoas poderosas. Segundo algumas teorias, essa combinação poderia vir de um governo, da igreja e de um representante que se apresentaria inicialmente como alguém de grande carisma, pacifista e de grande inteligência. Você conhece alguém que tem essas qualidades? Alguns candidatos, né? Será que nós poderíamos relacionar tais características a alguém de reconhecimento internacional? Tenho certeza que alguns nomes passaram pela sua mente. Por exemplo, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, de Israel, Vladimir Putin e até o novo Papa Leão XIV e outras personalidades estão na lista dos prováveis anticristos. Uma verdade desconhecida ou apenas teoria da conspiração? Ou talvez, quem sabe, o anticristo não seja nenhum deles, mas esteja agindo no subconsciente dos mandatários do mundo? Bom, há muitas perguntas, né? O que você pensa sobre isso? Israel, por enquanto, não se encontra em paz e não consegue ver qualquer sinal de paz no horizonte. Por isso, tem feito tantos ataques a países que considera inimigos potenciais. Nesses últimos 75 anos de existência do Estado de Israel, várias tentativas de acordos de paz foram feitas, mas até hoje, poucas tiveram sucesso, como o acordo firmado entre Israel com a Jordânia e o Egito. Já com os palestinos e iranianos, bem, isso pode significar que a coisa não está fácil nem para o anticristo, que é quem irá promover essa paz. Mas a boa notícia é que, segundo consta na própria Bíblia, o anticristo não irá reinar para sempre. Ele vai perder. De acordo com as escritas sagradas, o clímax da grande tribulação será marcado pela Batalha do Armagedon, quando o anticristo lançará um ataque final a Jerusalém. Contudo, a profecia também revela que Jesus Cristo retornará à terra com poder e grande glória. Ele derrotará o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos que se opuseram a Deus, lançando-os no fogo do inferno. Após essa vitória, Satanás será amarrado no abismo por 1000 anos e Cristo estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra. Se teremos a oportunidade de ver tudo isso acontecer, ninguém sabe. Se já estamos presenciando os primórdios da grande tribulação, também é difícil saber. Há sinais, há vestígios, mas que tudo parece estar tomando os mesmos caminhos das profecias bíblicas, sem dúvida. Isso parece. Então, a pergunta é inevitável. E se for verdade?